Com amor eterno ele nos amou, por isso com benignidade nos atraiu, e nele o nosso coração se alegra. Meu nome é Francine Veríssimo Walsh, esse é mais um vídeo do Graça em Flor, mais um Chafé e Fé com a Fran. Hoje é minha caneca de São Paulo. A gente tinha uma de Minneapolis também, que representava nós dois, e aí a gente quebrou a de Minneapolis. Eu não sei o que isso significa, se é algo profético. Brincadeira. Esse chafé tá me salvando, gente, vocês não têm noção. Eu queria que vocês pudessem sentir o quanto a minha mão tá fria. Porque aqui na minha cidade, eu moro no Minnesota, né, no estado do Minnesota, Estados Unidos. Tá muito frio, não sei se vocês viram notícias aí de que veio uma frente fria muito louca aqui nos Estados Unidos. E tá, assim, a gente tá acostumado, porque aqui sempre faz frio, né? Mas nos últimos dias chegou a menos 40 graus. E o nosso aquecedor não tá dando conta, e o meu escritório é na parte do sótão da casa, então assim, é a parte mais gelada da casa. Então eu queria que vocês já dessem uma curtida, aquele like, já se inscrevessem no canal só para agradecer o fato de eu estar aqui no lugar mais frio da minha casa, gravando para vocês. Tá bom? Então vamos fazer isso aí. Mas hoje, o que eu queria conversar com vocês é sobre um assunto muito tranquilo chamado legalismo. Esse aqui, meu amarelinho, é o meu último livro que foi publicado pela Thomas Nelson, que é o Legalistas em Recuperação, Pare de Criar Muros Onde Cristo Criou Pontes. E um dos capítulos deste livro, eu creio que talvez seja que traga respostas às perguntas que eu mais recebo sobre essa temática. Quando eu falo sobre legalismo, o pessoal fala, Fran, tá bom, mas e como é que a gente não cai no perigo de a gente não querer mais ser legalistas, ou seja, qual que é a definição do legalismo, né? A pessoa querer comprar o amor de Deus ou comprar a salvação pelas ações. Então eu cumpro a lei, né? Daí a palavra legalista. Eu cumpro a lei de forma perfeita, logo Deus me ama. O que é absurdo, porque ninguém consegue cumprir a lei de forma perfeita. O único que fez isso foi Jesus Cristo. Então, esse livro é a minha jornada, especialmente a minha jornada enquanto uma legalista em recuperação. Não tem nada que eu pregue aqui que eu não preguei primeiro para mim mesma. E que eu não tive que primeiro aprender a duras penas, né? Mas um dos capítulos, ele se chama capítulo 6, Ainda assim nós obedecemos. Ainda assim obedecemos. Por que eu fiz esse capítulo? Porque o meu medo era justamente que as pessoas lessem tudo isso do livro, em que eu digo, olha, nós não podemos ser legalistas, não existe comprar o amor de Deus, e chegasse e falasse, nossa, então a Francine tá dizendo que a gente pode fazer o que a gente quiser. Ó que beleza, ser crente é fazer o que eu quiser, já que não tem mais lei, já que eu não preciso mais cumprir nada, então agora eu vou viver a minha vida, eu vou fazer o que eu quiser no momento que eu quiser. E absolutamente não é o que eu ensino. Então eu quis garantir, fazer um capítulo inteiro falando, não, ainda assim, ainda que a graça seja nossa, ainda que o amor de Deus já seja nosso, ainda que Jesus tenha pagado todo o preço, ainda que Jesus tenha cumprido toda a lei, nós obedecemos. Ainda assim nós obedecemos. Eu começo esse capítulo, e esse assunto nosso, esse vídeo nosso vai ser basicamente eu conversando com vocês sobre o capítulo, tá bom? Sobre o que eu escrevi ali. Mas eu começo conversando, perguntando, na verdade, se o leitor já teve alguma pessoa que eles admiraram muito e que sempre eles colocaram de certa forma num pedestal metafórico e que um dia eles chegaram a conhecer talvez aquela pessoa e ver que ela não era exatamente o que eles pensavam. Não sei se você já teve essa experiência. Eu já tive essa experiência, mas não de conhecer a pessoa face a face, mas de ler biografias da pessoa depois que a pessoa faleceu e perceber, olha, não é que essa pessoa não era perfeita? O que é algo meu, né? Eu que não poderia ter esperado perfeição dessa pessoa. Eu vou falar quem que é a pessoa porque eu já falei em outros vídeos sobre isso, mas a Elisabeth Elliot, né, que era uma missionária, aliás, eu tô com o livro dela aqui, ó, vocês querem ver? Essa senhora maravilhosa, linda, que tá com o Senhor já recebeu o seu bom e fiel servo, entra no descanso do teu mestre. Mas a Elisabeth Elliot, ela era uma mulher que ela tinha um ar de santidade, o que não é algo ruim. Mas ela sempre que ela pregava muita parte da lei no sentido de que as regras, né? É isso que Deus nos mandou fazer. É essa a vida de excelência. É aqui que nós devemos estar enquanto cristãos. É assim que nós nos separamos. E
eu concordo demais, absolutamente, que nós somos chamados a pregar separação, santidade, a cumprirmos as regras da palavra. Mas chegou um ponto na história da Elisabeth Elliot que me parece que talvez, e isso são presunções minhas, né, que eu estou presumindo, que talvez ela se perdeu um pouco ali, no que era lei e no que era graça. Eu digo isso porque tem alguns escritos da Elizabeth que eu diria que eu discordo veementemente. Especialmente quando ela fala da questão sexual. Né? Tem algumas partes em que eu falo disso no meu livro. No meu outro livro, o Ela é a Imagem Dele, eu falo em um dos capítulos, acho que o capítulo sobre sexualidade, que a Elizabeth ela fala sobre como a mulher que já tem um passado sexual, ela é como uma fruta que já foi tocada tantas vezes que ninguém vai querer comprar ela na feira. Eu discordo demais desse visual, né? Não é uma metáfora que eu acredito seja válida ou verdadeira. Porque nova criatura nós somos em Cristo, amém? Então, por que eu digo isso? Não é sobre desonrar Elizabeth Elliot, mas é sobre como nós lidamos com os exemplos de fé, como o legalismo em nós, tá? Eu falei que talvez ela tenha se perdido ali um pouco, mas isso era dela com o Senhor. Não sou eu que vou chamar a Elizabeth Elliot de legalista. Não cabe a mim. Mas o legalismo em mim, o legalismo em nós, de criar e amar modelos perfeitos, porque esses modelos perfeitos nos dão regras claras. A Elizabeth falava, olha, você não pode isso e pronto. E para mim era como uma segurança, né, de ter essa pessoa que me falava exatamente como ser. E eu me perdi um pouco nesse legalismo meu mesmo, né? E aí o que acontece? Quando a gente percebe o peso do legalismo, quando eu comecei o meu processo de ver, nossa, o legalismo é muito pesado, o legalismo tá errado, o legalismo não é bíblico, eu quase corri pro outro lado. O outro lado que a gente chama, o outro lado que não é a graça, tá? O oposto do legalismo não é a graça. O oposto do legalismo é o antinomianismo, que na verdade, eles são dois lados de uma mesma moeda, eu diria, o legalismo e o antinomianismo, e a graça, sim, está do outro lado. Mas o antinomianismo, ele é anti, contra, e aí nomianismo que seria contra a lei, contra as regras, contra aquilo que nos massacra, aquilo que nos oprime. Então são as pessoas que dizem, olha, na graça, agora que o Senhor já nos salvou pela graça, já nos deu aquilo que nós não merecemos, nós podemos viver como quisermos, individualistas. Meu corpo, minhas regras. Minha vida, minhas decisões. Ninguém pode me falar o que fazer, meu pastor não pode falar o que fazer, minha mentora não pode me falar o que fazer, meu marido não pode me falar o que fazer, porque a vida é minha. E aí nós tiramos completamente as leis e as cercas e aquilo que deveria estar no lugar para nos proteger, nós derrubamos, porque a gente pensa que está nos oprimindo. Se você for ver no Salmo 2 ou 3, infelizmente eu não me lembro, em um dos dois, diz que os reis da terra dizem, vamos quebrar os grilhões de Deus e vamos ser livres. Olha a loucura. O antinomianismo, a gente ir para um extremo que não é o legalismo, porque a gente está com medo do legalismo, a gente pensar, eu vou quebrar os grilhões de Deus para ser livre, é um tipo de opressão ainda pior. A liberdade bíblica, ela não é a ausência de o Senhor, ela é uma mudança de Senhor. Nós sempre vamos servir alguém, nós sempre vamos ser escravos de algo. Mas vai ser de nós mesmos, do diabo, da carne, ou vai ser do Senhor? O John MacArthur, eu não concordo com tudo que John MacArthur diz ou prega, mas ele tem muita coisa boa também, que todos nós, né? Nós somos seres humanos cheios de nuance. E o John MacArthur tem um livro chamado Escravo, que fala exatamente disso, que as palavras que às vezes a gente traduz no Novo Testamento como servos, né, nós somos servos do Senhor, o original era escravo. Nós somos escravos do Senhor, mas nós temos um Senhor que é bom. Um Senhor que não usa chicote, um Senhor que não está pronto para nos massacrar, mas para nos proteger como um pastor que protege as suas ovelhas. Eu queria ler com você 1 Pedro 1:2 para a gente conversar sobre essa questão da obediência, né? Mesmo com a graça, que a graça não cancela a obediência. Então abre comigo, deixa eu abrir aqui também, né, que eu devia estar com isso já aberto. 1 Pedro 1:2 diz o seguinte, nós fomos escolhidos,
Pedro está falando, né, aos eleitos de Deus, do lugar específico que ele está escrevendo, que foram escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para o quê? Para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Note a trindade, o trabalho da trindade aqui. O Pai escolhe, o Espírito santifica e o Filho capacita nós a obedecermos. Nós somos chamados a obedecer, amadas. Nós não somos chamadas a viver a vida como a gente quiser. Paulo fala em 1 Coríntios que nós devemos ter nossa mente cativa e o nosso corpo disciplinado como atleta. Você já viu Olimpíadas? Você já viu os atletas? Toda vez que eu assisto Olimpíadas eu falo, nossa, se eu treinasse 6 meses eu conseguia fazer isso aí. Muito louca. Uma santa falta de lucidez. Mas Paulo tá dizendo, você já viu o atleta? Da mesma forma que eles trabalham o corpo, nós precisamos trabalhar a nossa alma para estarmos escravos do Senhor, para sermos obedientes ao Senhor, para que a gente consiga que a obediência seja algo cada vez mais natural, cada vez mais fácil. Assim como o atleta que cada vez mais se exercita, é mais natural, é mais fácil ele continuar nos seus esportes. Então Paulo não acreditava numa graça que nos deixa tão confortáveis que a gente não quer mais obedecer. Pelo contrário. Toda vez que o apóstolo Paulo fala da graça, você vê que ele está falando da graça que nos leva a obedecer. Algo que eu sempre digo, que eu creio que ajuda, tá? É nós dizermos que nós não obedecemos para sermos amadas, porque nós somos amadas, nós obedecemos. Eu vou repetir. Nós não obedecemos para sermos amadas, mas porque nós somos amadas, nós obedecemos. Paulo não era um legalista. Mesmo ele falando que a gente tem que massacrar o nosso corpo para que ele obedeça ao Senhor, este é o mesmo Paulo que escreveu sobre a graça vez após vez, vez após vez. Não é por obras, é pela graça. Amadas, existe um equilíbrio aí. Um equilíbrio entre o fato de nós termos sido salvas pela graça e a graça somente. Mas nós temos agora um trabalho duro de obedecer. Deixa eu beber meu chá aqui que a minha mão tá congelando, peraí. Ô, fogo do Jesus. Cadê o fogo de Jesus pra me esquentar? Vamos lá. Olha, uma coisa que não funciona no processo de tentar aprender a obedecer. Não funciona você usar culpa. Você já tentou se culpar, obedecer? Quando a gente, no começo do ano, a gente sempre faz aquelas, eu vou na academia todo dia, pelo menos 5 vezes por semana. Eu vou ler a Bíblia inteira em um mês. Eu vou parar de comer certa coisa. E aí, o que acontece? A gente cai, deu um mês, eu li nem Gênesis inteiro. E aí a gente coloca aquela culpa. E fala pra mim, funciona você ficar com aquela culpa em cima? No próximo mês você lê a Bíblia inteira? Não lê. O que a culpa faz? Ela te faz cansar tanto que te paralisa. Você fala, realmente, eu sou inútil, não adianta nem eu tentar ler a Bíblia inteira. Eu vejo isso muito na época do Advento, na época da Quaresma, quando a gente fala, não, eu vou fazer certinho, 25 dias do Advento, eu vou estar lá na palavra, eu vou ler, vou me juntar em família. E aí perde um dia do Advento, pula um dia que você esquece, pronto, chega, esquece o Advento, ano que vem a gente tenta de novo. Amada! Enquanto pedagoga, em especial alguém que ama o Montessori, a gente sempre fala, errando é que a gente aprende. Se a gente não erra, a gente não aprende. Se a criança não comete erros, se a criança está tentando fazer uma atividade em que o círculo tem que tentar encaixar no buraco do círculo, e ela coloca o quadrado. Se ela desiste ali, acabou, ela não aprendeu nada. Mas o que ela vai fazer? Ela vai colocar o quadrado, não entrou. Vou tentar o triângulo. Não entrou. Aí ela coloca o círculo, ela vê que entrou. O cérebro dela aprendeu que o círculo é no círculo. Gente, é algo tão óbvio. Mas enquanto cristãos, o que a gente pensa? Se eu errei, se eu caí, acabou minha jornada. E aí a obediência se torna algo cada vez mais difícil de fazer, porque a gente está nesse ciclo de culpa. Lembra quando você caiu, Francine? Lembra como você é inútil nesse pecado? Lembra como esse pecado já venceu você tantas vezes, vai vencer você de novo? Isso são palavras do maligno, não são palavras do Senhor. O Senhor está dizendo, já paguei por esse pecado. Vai e não peca mais. Porque você já é amada. Vai e não peca mais. Porque você já é amada. Vai e obedece. Existem algumas áreas
E quando eu escrevi o Legalistas, eu queria garantir, eu espero que eu tenha conseguido fazer isso, que não fosse um livro que dissesse, olha, a Bíblia não tem regras, a Bíblia, o Senhor é um Deus de amor, um Deus de unicórnio e de glitter e de arco-íris. E assim, glória a Deus que nosso Deus é um Deus de arco-íris, um Deus de aliança, um Deus de promessa. Mas ele também é um Deus da lei. A lei não é ruim, a lei nunca foi ruim. Eu tenho um outro capítulo nesse livro que diz a lei nunca foi o problema. Existe um outro problema. Sabe qual que é o problema? Nós. A lei foi criada perfeita. Salmista diz, a lei do Senhor é perfeita. Ela foi criada para proteção. Ela foi criada para unir o homem com um Deus perfeito. Ela foi criada para que nós pudéssemos ser santos. A lei não é o problema. Então eu quero garantir que quando as pessoas leiam Legalistas em Recuperação, elas compreendam que eu não estou dizendo que a recuperação significa abandonar a lei. A recuperação é compreender quando e como cumprir a lei, e quando e como descansar absolutamente no trabalho do Senhor que já está terminado por nós. Existem áreas que nós não temos desculpa. Pureza sexual, perdão não é algo opcional para o cristão. A vida na igreja, estar em comunidade não é algo opcional. Fugir do pecado não é algo opcional. Existem muitas áreas que não existe o cinza. Não, talvez se eu dormir com meu namorado um mês antes da gente casar, tudo bem. Não existe o cinza, é preto no branco. E aí a gente não obedece nessas áreas porque nos é confortável, nós obedecemos nessas áreas porque nós amamos o Senhor mais do que nós amamos a nós mesmos, amém? Nós amamos ao Senhor mais do que nós amamos o nosso desejo sexual. Nós amamos o Senhor mais do que nós odiamos aquela pessoa que nos machucou. Então nós obedecemos porque Jesus é Senhor. Jesus não é só Salvador, Jesus é nosso Senhor. Mas existem áreas que existe tanta liberdade bíblica e que nós criamos tanta regra. Posso dar uns exemplos? Não vai ficar bravo comigo. Vestimenta. Há liberdade nisso e há equilíbrio nisso. Eu não vou sair por aí com cropped e um shortinho em nome de Jesus. Mas existe tanta liberdade nessa área e a gente criou tantas regras e tantas caixinhas. Bebida. Eu acredito muito em não dar vazão ao diabo. Então, se é algo que você luta, se é algo que você lutava antes de ter Cristo, eu acredito muito em ser sábio nisso. Eu acredito muito em ser sábio com quem você está sentado. Mas eu não acredito que seja pecado beber. E se você tem dúvida sobre isso, tem vários vídeos aí do Iago, por exemplo, do 2 de Teologia, que ele explica isso super bem. Eu acho que o Guilherme Nunes tem um vídeo sobre isso também. Trabalho. Mulher pode ou não pode trabalhar? Dentro ou fora do lar? O meu livro fala sobre isso o capítulo inteiro. O livro Ela, a Imagem dele. Entretenimento, pode ou não pode assistir isso? Posso ou não pode? Tem tanto pode ou não pode que a gente não precisava ter, porque nós temos essa liberdade. Então, se a Bíblia não amarrou, não amarremos. Se a Bíblia não afrouxou, não afrouxemos. Vamos ficar onde a Bíblia ficou. Amados, quando a gente vai para Mateus, vamos terminar em Mateus. Mateus 11, vem comigo. No livro de Mateus, capítulo 11. No verso 29, o Senhor Jesus diz o seguinte. Ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Descanso. A minha palavra do ano é descanso, a palavra que o Senhor me deu. Não é, se você me acompanha no Instagram, você sabe que não é nada místico necessariamente. É simplesmente uma palavra que me parece que o Senhor está me dando para ponderar nesse ano. E eu sempre percebo que a palavra que o Senhor me dá não é que o descanso vai vir de forma simples esse ano, mas pelo contrário, é o descanso que vai ser aquilo que eu tenho que lutar para receber, sabe? Então, esse verso ele é tão chave para mim na minha vida, na minha existência, especialmente desde que eu comecei o meu processo de ser uma legalista em recuperação. O Senhor, ele traz descanso para as nossas almas. A lei do Senhor, quando ela é cumprida, ela traz descanso para as nossas almas.
Mas essas leis de homens que estão buzinando na nossa cabeça, que você pode, você não pode, você pode, você não pode, que nos deixa louca e ansiosa, não são do Senhor. O Senhor traz descanso. O Senhor não cancela a lei, o Senhor traz descanso. A vida cristã não é sobre trabalhar para ser aceita pelo Senhor. É sobre já ser aceita pelo Senhor e então trabalhar. Há muito trabalho a ser feito. Oh, muito, muito, muito trabalho. A seara é grande. O Senhor nos chamou a tão grande trabalho, tão grande missão. Mas é porque nós já somos amadas, já somos aceitas, que nós trabalhamos, que nós cumprimos a lei, que nós obedecemos. Se esse vídeo te ajudou, talvez ele ajude outra pessoa que está nas garras do legalismo, nas garras da culpa, nas garras do peso da religião. Compartilha com alguém. Talvez ele chegue a mais pessoas se você compartilhar. Se você der um joinha, ele chega a mais pessoas também. Eu tô aqui para servir vocês, no frio, congelando, mas trazendo a palavra do Senhor que liberta, amém? Amém. Até o nosso próximo vídeo. Eu vejo vocês daqui 2 segundos. Tchau.